Boa noite a todos que nos acompanham nas nossas reflexões do nosso lar. Mais uma vez, vamos conversar sobre um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse momento, rogamos o amparo do nosso Pai Maior, da espiritualidade que nos acompanha em todos os nossos encontros, para que possamos absorver as energias que aqui se encontram e durante o estudo que nós vamos fazer, que cada um possa nesse momento estar na sua sintonia com o nosso lar e receber essas energias que aqui estão junto de nós. Hoje temos um tema para a nossa reflexão do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Amar os Inimigos. Esta parte do Evangelho se torna muito difícil ainda para nós, mais talvez do que os outros ensinamentos de Jesus. Porque diante da prática do amor, das virtudes do amor, amar os inimigos é algo muito difícil ainda para nós. Ou amar aqueles que nos prejudicam, amar os malfeitores. Mas vamos lembrar aqui como nós agimos geralmente quando alguém nos insulta com outro insulto, quando alguém nos injúria com outra injúria. Então a violência, ela é fruto do desamor, do egoísmo e da indiferença para com o nosso semelhante. E todos nós ainda temos em nós o egoísmo e o orgulho. Por isso que faz com que nós temos essas reações contra o nosso semelhante. A vingança, ela é uma manifestação do desamor que é proveniente do estado de atraso moral que ainda o homem se encontra, e também do atraso moral dos espíritos que dela se utilizam, deste atraso, para influenciar também os homens a odiarem, a querer a vingança. E onde todos nós nos libertaremos desse ódio, desse desejo de vingança, é quando houvermos praticado a lei do perdão. Mas será que um dia o crime desaparecerá da terra? Sim. Quando os homens aprenderem os ensinos de Jesus e os vivenciarem, não estabelecendo mais diferenças entre si e a ninguém desprezando, não tendo mais esse sentimento de orgulho e de egoísmo, praticando a fraternidade, praticando o amor, porque é com essa finalidade que nós aqui estamos, vivendo nesse mundo, nesse aprendizado. Mas será que amando os nossos inimigos, nós não vamos estar apoiando a perversidade ou a continuidade da prática do mal? Não, porque esse amor não tem por objetivo aprovar essas atitudes negativas dos nossos semelhantes, mesmo do nosso inimigo, do nosso desafeto, mas sim tem por objetivo sensibilizá-los para a necessidade de se reformarem interiormente. Então, nós não aprovamos as atitudes, mas o objetivo dessa prática do perdão é sim sensibilizá-los. Mas, no entanto, é indispensável a nossa paciência, a nossa disposição sincera e fraterna para ajudar esses irmãos. Porque toda maldade, ela é passageira. Chegará um momento em que a criatura reconhecerá que ela perceberá os seus erros e aí vai retomar o caminho do bem. Aí muitos podem estar se perguntando, mas quando? Um dia. Quando estiver preparado para a retomada deste caminho. Porque é difícil para retomar o caminho. Nós bem o sabemos o quanto é difícil domarmos as nossas imperfeições. A morte de um inimigo nos livra da sua presença?
Tem um ditado que diz assim: morto animal, morto veneno. Isso não funciona. Não é assim. Vamos lembrar quem somos nós. Nós somos todos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes. Fomos criados todos iguais, todos com destino à perfeição. Mas nós fizemos escolhas, nós vivenciamos experiências diferentes e optamos por caminhos diferentes. Foram nossas escolhas. Cada um de nós está num estágio evolutivo diferente pelas suas escolhas. E todos nós somos irmãos com este objetivo de chegarmos à perfeição e todos nos ajudarmos para chegar até lá. Porque nós também somos espíritos imperfeitos, todos. E a vida continua após a morte. Porque nessa continuidade da vida, nós vivenciando estas experiências evolutivas, nós vamos de experiência em experiência tendo os aprendizados para chegarmos à perfeição. Pois então, como a vida continua após a morte, e nós, após o desencarne, não deixamos de ser o que somos na nossa essência, isto é, se sentimos ódio, continuamos sentindo o ódio. Se temos desejo de vingança, continuaremos sentindo esse desejo de vingança, até ou perdoarmos ou eliminarmos esses sentimentos em nós. Então, quando nós temos a questão se a morte de um inimigo nos livra da sua presença, é somente livrado da presença física, pois mesmo desencarnado, esse espírito pode continuar a nos perseguir com o seu ódio. Assim como o amor une os espíritos, o ódio também mantém ligados esses espíritos mesmo depois da morte física. E qual é essa consequência da vingança? Ela liga ainda mais o algoz à sua vítima, pelos laços do ódio, até que um dia eles se ajustem pela lei divina. Um dia se reajustarão. E é bom lembrar que nós também poderemos ter passado por isso. Nós também fomos necessitados e somos necessitados ainda hoje da misericórdia de Deus e da compaixão de Deus pelas nossas imperfeições, pelos equívocos que nós cometemos em todas as nossas experiências evolutivas, porque a gente não se lembra do que nós vivenciamos em outras experiências evolutivas. Então é bom a gente sempre se lembrar disso. Mas como nós devemos agir para evitar que malquerenças, que inimizades produzam essa energia, esse ódio, esse rancor para depois da morte, vivenciando os ensinos de Jesus? Reforma íntima, trabalhar a paciência, a tolerância, a compaixão, a misericórdia, amando os nossos inimigos, amando os nossos desafetos. Porque um inimigo de hoje pode ser um amigo do amanhã, ou após o nosso desencarne. Procedendo sempre para com eles com a mesma retidão que nós gostaríamos que fosse usado para conosco, praticando a caridade. Porque diante do bom procedimento, pode-se fazer aí desse inimigo um amigo. Diante de um bom exemplo, diante de uma atitude boa de nossa parte, antes e depois da morte. Porque a consequência de nós alimentarmos este ódio contra os nossos semelhantes, contra os nossos supostos desafetos, nossos inimigos, provoca um sentimento de igual intensidade contra nós mesmos. O ódio faz mal para nós mesmos, se constituindo assim num instrumento de dor para esclarecer aquele que não perdoou. Quem é que não perdoou? Nós que não perdoamos. Então se torna um instrumento de dor para mim mesmo. Sabendo então que essa vida continua no mundo espiritual, como se manifesta essa ação dos nossos inimigos desencarnados? Eles atuam na nossa mente, se aproveitando das nossas fraquezas e possibilitando diversos tipos de obsessão e de subjugação.
Porque o obsediado e o possesso de hoje são quase sempre vítimas de uma vingança, onde o motivo se encontra em existências anteriores, pelo seu mal proceder. Então vejam as consequências dos nossos comportamentos, do nosso ódio, do nosso desejo de vingança. Aonde que chega tudo isso? A lei de Moisés, na época, ela não estimulava o homem ao perdão, porque era destinada a espíritos ainda atrasados, espíritos ainda muito endurecidos. Estimulava, assim, na época, a vingança, olho por olho, dente por dente. Mas Jesus veio trazer novos ensinamentos para a humanidade. Ele nos ensinou, com o seu próprio exemplo, a mansidão, a generosidade. Nos ensinou a termos tolerância, paciência. Nos ensinou até o seu último minuto de vida. Nos deu o exemplo do perdão. Quando ele disse: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. E ainda, numa outra parte do Evangelho, nos coloca: se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe a outra face. Para o orgulhoso, esse ensino de Jesus parece uma covardia, porque a sua visão não ultrapassa o presente, não ultrapassa a matéria. Ele acredita que há mais coragem em se vingar do que suportar um insulto. Pelo contrário, é melhor suportarmos um insulto, suportarmos uma injúria, do que a gente se vingar. Mas devemos então seguir ao pé da letra esse ensinamento de Jesus? Se alguém te bater na face, ofereça a outra face? Esta face que Jesus fala é a face do amor, a face do perdão, da tolerância, da compreensão. Esta é a face que Jesus fala, para agirmos dessa forma. Mas a questão de nós vivermos esse ensinamento ao pé da letra, se fosse assim, Deus não nos teria dotado de instinto de conservação, porque tudo isso nos leva a evitar os perigos e nos proteger das agressões que nós sofremos. O que Jesus quer dizer é: apresente a outra face, que é a face do perdão, da compaixão, e não a face da vingança, mesmo que seja em pensamento. Devemos evitar. Lembramos que os criminosos, os malfeitores, eles são doentes da alma, como nós ainda somos também doentes da alma, porque ainda temos nossas imperfeições. Eles são nossos irmãos em evolução e por isso devemos orar pelos criminosos, orar pelos malfeitores, porque o arrependimento pode tocar-lhes o coração e eles então se reformarem, tomarem uma atitude e retomar o caminho do bem. Se necessário for arriscar a nossa vida para salvá-los, sim, devemos arriscar, é um dever. Não diz no Evangelho, nos ensinamentos de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo? É fazer aos outros o que gostaríamos que a nós fosse feito. Então, nesse momento, é um irmão que precisa da nossa ajuda. E é assim que devemos agir. Amar os que nos amam não exige nenhum esforço, porque é um dever, é uma retribuição de nossa parte. Amar aos amigos é fácil, agora amar aos inimigos exige muito esforço de nossa parte. Então, o amor ao próximo é o princípio da caridade. E amar aos inimigos é a sua aplicação mais sublime, porque esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o orgulho e sobre o egoísmo. Mas como podemos obter forças para praticar o perdão ensinado por Jesus? De que forma? Eu não consigo retirar esse sentimento, esse ódio de dentro de mim, esse desejo de vingança daquela pessoa. Busquemos elevar o nosso pensamento através da prece, rogando a Deus o amparo, a espiritualidade, para que nos ajude, mas façamos também um esforço de nossa parte, porque tem lá no Evangelho: ajuda-te que o céu te ajudará. Agora, se eu não me ajudar, os bons espíritos não vão conseguir também fazer milagre nenhum na minha vida. Eu preciso me esforçar para isso.
Portanto, estabeleça essa ligação com Deus através da prece e busque essa sintonia, mude a sintonia com pensamentos positivos, né? Busque com atos positivos. Portanto, nos nossos relacionamentos, no dia a dia com as pessoas, devemos tratar a todos, inclusive aqueles a quem a gente não se afina muito bem. Seja lá em casa, no nosso trabalho, na sociedade em que nós vivemos. Tratar a todos com a mesma dignidade e respeito que nós gostaríamos que nos dispensassem. Assim é que nós devemos viver. Porque odiar é ferir-se a si mesmo. Então devemos empreender todo o nosso esforço para desenvolvermos esses sentimentos de fraternidade em nós. Lembramos que todos nós somos espíritos em evolução e já vivenciamos muitas experiências em outras vidas, as quais nós não lembramos o que nós fomos. Nós podemos às vezes ter praticado atrocidades muito piores daquelas a quem nós julgamos às vezes, ou daquele que nós odiamos, ou de um malfeitor. A gente não lembra. E Deus é misericordioso conosco, que permite que a gente recomece, nos dá oportunidade, nos perdoa. E Jesus também nos compreende, sempre estendendo a mão através dos bons espíritos que nos ajudam. Então, se a prática do amor ainda não faz parte da nossa vida, como deveria fazer, pelo menos não tenhamos ódio e desejo de vingança contra nossos irmãos. Não julguemos, deixemos essa parte para Deus, até que um dia esta prática seja algo natural em nós. Muito obrigado pela atenção de todos.